Por que eles estão me mostrando vídeos sobre tubarão? Eu nem pesquiso sobre isso. Não gosto de assistir vídeos sobre tubarão. E definitivamente não quero ver tubarão aparecendo o tempo inteiro. Então, por que continuam me mostrando isso? Não te incomoda pensar que eles sabem exatamente o que você quer ver? Ou talvez aquilo que você não quer ver? No meu caso, esses vídeos não são apenas conteúdos aleatórios. Eles me trazem de volta uma lembrança, um medo de infância. Muito antes de a palavra gatilho ser usada para nomear certos estímulos. Durante anos eu não senti nada em relação a isso. De verdade, eu tinha esquecido desse medo. Ou pelo menos achei que tivesse. Mas ultimamente, só o fato de estar perto do mar já me deixa apreensivo. E o que mais me inculca não é um medo, é outra coisa. Como eles sabem? Como meu celular encontrou uma coisa que eu mesmo já não lembrava mais? A sensação de que ele está me ouvindo, de que alguma conversa escapou, de que eu em algum momento falei sobre isso perto do microfone e pronto. Agora ele sabe. Só que talvez ele nem precise me ouvir. Talvez aquilo que eu faço na tela já diga muito mais sobre mim do que qualquer conversa. Quanto tempo eu fico no celular por dia? Mas existe também aquele tempo que simplesmente desaparece. Você abre uma coisa, depois outra, ri de um vídeo, passa para o próximo e de repente aparece alguma coisa que te desmonta. Para você pode ser apenas um vídeo bobo. Para mim pode ser o começo de um medo que eu passei décadas evitando. É quase uma roleta russa emocional. Você nunca sabe o que vai aparecer na próxima rolagem. Às vezes parece que eu não tenho mais controle sobre isso. Sobre o que aparece, sobre o que eu sinto, sobre a maneira como meu corpo reage. Porque está tudo ali, na minha frente, e eu simplesmente não consigo parar. Só que existe uma parte ainda mais desconfortável. O universo digital está na tela, mas a reação acontece aqui dentro, no meu corpo, na minha mente, em sistemas que começam a agir antes mesmo de eu entender o que está acontecendo. Então eu resolvi apelar para a ciência. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Pesquisei por alguns minutos e o que eu encontrei foi menos conspiratório do que eu imaginava, mas, de certa forma, ainda mais perturbador. Algoritmos de machine learning conseguem identificar padrões associados à ansiedade a partir de dados comportamentais. Sistemas podem classificar níveis de medo analisando respostas comportamentais e emocionais. A mediação algorítmica também pode influenciar a maneira como percebemos, sentimos e organizamos a nossa própria experiência. Minha primeira reação foi simples. Eles sabem. Eles descobriram o meu medo e estão usando isso contra mim. Mas olhando com mais cuidado, talvez não seja exatamente assim. O algoritmo talvez não saiba que eu tenho medo de tubarão. Talvez ele não saiba que existe um trauma por trás daquela imagem. Talvez ele nem saiba o que eu estou sentindo. Ele não precisa entender o motivo. Ele só precisa perceber a minha reação. E foi aí que eu entendi uma coisa. O algoritmo não descobriu necessariamente o meu medo. Eu talvez estivesse ensinando a ele que aquele medo me fazia parar, mesmo sem perceber. Quanto mais eu assisto, mais ele entrega. Quanto mais ele entrega, mais eu reajo. E quanto mais eu reajo, mais aquele medo volta a ocupar espaço. Não porque ele seja real naquele momento, mas porque está sendo repetido na tela, na minha cabeça, no meu corpo. Como psicólogo especializado em neurociência, eu não podia simplesmente terminar essa investigação culpando o algoritmo, porque existe uma parte desse processo que ainda passa por mim. Então eu me propus um desafio. Eu vou até o mar, não para provar que eu deixei de ter medo, não para fazer uma exposição irresponsável, mas para perceber o que acontece comigo quando esse medo aparece e tentar chegar a um estado um pouco mais neutro, mais próximo do meu normal. Existe um conceito na psicologia cognitiva chamado metacognição. Parece uma palavra complicada, mas na prática é perceber a sua mente enquanto ela tenta te conduzir. É observar o pensamento antes de tratá-lo como verdade. Observar a reação antes de obedecer a ela. Antes mesmo de chegar perto da água, eu já comecei a antecipar. E se aparecer alguma coisa, se eu entrar em pânico? E se esse medo estiver maior do que eu imaginava? É curioso, nada tinha acontecido, mas o meu corpo já estava respondendo a uma possibilidade.
Primeiro eu tentei observar o que estava acontecendo, sem mudar nada. Minha respiração, a atenção no meu corpo, a direção dos meus pensamentos, a vontade de me afastar. E principalmente a história que a minha mente começava a construir. Porque o medo raramente chega sozinho. Ele chega acompanhado de imagens, previsões, sensações, pensamentos, cenários que ainda não aconteceram. Eu não estava diante de um tubarão, eu estava diante do mar, mas o meu corpo reagia como se precisasse se preparar para alguma coisa. E foi nesse momento que a metacognição deixou de ser uma explicação e virou uma experiência. Meu corpo estava em alerta, isso é uma sensação. Minha mente estava prevendo um perigo, isso é um pensamento. Nenhum dos dois, sozinho, prova que existe uma ameaça diante de mim agora. Eu não deixei de sentir o medo, mas por alguns instantes eu consegui perceber o medo, sem me tornar apenas ele. E essa pequena distância muda muita coisa. Porque enquanto eu não percebo o processo, eu só reajo. No mar, na tela, na vida. Enquanto eu não percebo, eu continuo clicando, eu continuo alimentando o algoritmo, eu continuo fortalecendo aquela reação. Mas existe um instante muito pequeno, quase visível, entre o vídeo aparecer e o meu dedo tocar na tela. É nesse espaço que mora a consciência. Eu tenho uma escolha. Isso não significa que a ansiedade desapareceu. Não significa que o medo acabou. Significa apenas que agora eu consigo enxergar o caminho antes de entrar nele. E se eu sei o que existe depois daquela porta, por que eu preciso abri-la todas as vezes? No fim, o algoritmo não precisa conhecer o meu trauma. Ele só precisa reconhecer um padrão. Eu paro, eu assisto, eu volto. E talvez seja exatamente assim que muitos dos nossos medos continuam vivos. Eles não precisam estar diante de nós, só precisam ser repetidos. Pelo algoritmo, pela memória, pelo pensamento, pelas nossas próprias ações. O algoritmo aprende com aquilo que retém a nossa atenção e a nossa mente também. Talvez a liberdade não seja deixar de sentir medo. Talvez não seja escolher o próximo vídeo, mas sim perceber quem está escolhendo por você. Antes que sua mão toque na tela, que seu corpo recue e que seu medo assuma o volante.